My Dragon System, capítulo 530. A arma antiga. O Império sempre foi uma ameaça para os outros reinos. Antes mesmo que o continente das sombras existisse, eles tentaram conquistar cada reino um de cada vez. Foi somente por causa da sombra que o Império formou uma aliança. Agora que não havia mais a sombra com que se preocupar, os reinos estavam meio que esperando algo assim, especialmente porque se recusaram a comparecer a qualquer uma das reuniões. No entanto, eles não esperavam que um reino inteiro fosse destruído em uma única noite. Os outros reinos já estavam em pânico, pensando que não sobreviveriam a um ataque, e que sua única esperança era o Asas Carmesim que havia destruído a sombra anteriormente. Dentro da sala do conselho, os líderes estavam ocupados entregando seus relatórios e decidindo o que fazer. A única informação que eles tinham era que o Império tinha usado uma peça de maquinário antigo forte em seu ataque. Felizmente, a engenhoca pareceu levar algum tempo para se mover para o próximo reino. Sabíamos que o Império poderia estar planejando algo. Até pensamos que eles poderiam ter nos atacado anos atrás quando estávamos lutando contra a sombra. É claro que agora eles estão prontos. Eles passarão por todos os reinos até que nos alcancem, e se o fizerem isso, Rey vai. Sylvia não conseguia pronunciar as palavras. Ela sabia a verdade do motivo pelo qual Rey não tinha saído. Afinal, os dois estavam casados agora, e não tinham segredos um para o outro, mas haviam decidido não contar a mais ninguém. Seria melhor se os parássemos antes que alcancem o reino, Gary disse, segurando a espada especial em sua mão. Em um ponto as pessoas temeram que o poder o possuísse, mas depois de viver com a manopla, ela não teve esse efeito em Gary agora. Vou levar um exército e lutaremos com o reino de Silstenia pedindo sua ajuda. Se tivermos a ajuda deles, não deveríamos ter que usar muitos de nosso próprio povo. Se falharmos, podemos nos reagrupar e tentar novamente quando eles avançarem para o próximo reino. Sylvia não gostou do fato de Gary ser voluntário, pois ao voltar, ele havia passado por muitas provações na tentativa de compensar o que havia feito. Gary praticamente se tornou a segunda mão de Rey junto com Jack. Se Rey descobrisse que Gary foi enviado para resolver o problema, ele saberia que era um grande negócio. Quer Rey gostasse de admitir ou não, ele não queria que nenhum de seus amigos se machucasse. Muito bem. Escolha quem você quer levar com você. Eu enviarei Jack e outro grupo para a fronteira do próximo reino. Se você tiver problemas, pode recuar e permitir que Jack os atrase nesse tempo, disse Sylvia. O grupo sabia que não tinha muito tempo. Se um reino fosse aniquilado em um único dia, então cada dia gasto tentando lidar com o problema seria devastador para o continente Bronzeland. Junto com Gary, Monk e Martha, decidiram se juntar a 5.000 membros do Asas Carmesim. O exército havia crescido desde sua última guerra com a Sombra, devido a muitas pessoas se refugiarem no reino Asas Carmesim. O exército havia sido dividido em dois grupos diferentes. Os membros do Asas Carmesim que estavam ligados a Rey, eles também tinham o equipamento de besta superior e eram bem treinados, enquanto os outros eram conhecidos como o Exército Asas. Eles ainda eram fortes, mas os recursos e o tempo gasto para treiná-los eram completamente diferentes. O exército foi dividido em dois grupos como este para homenagear as tropas que lutaram contra a Sombra. Rey acreditava que eles deveriam ser recompensados, e seus nomes conhecidos em toda parte, e 5.000 deles agora estavam indo lutar contra outro inimigo. Sylvia havia retornado à sala do trono com o bebê nas mãos, já que Martha e Monk iriam para a batalha. O que está acontecendo? Rey perguntou imediatamente. Não posso realmente esconder nada de você? Ela perguntou. Eu vou te dizer. Mas você tem que prometer que não vai me deixar. Seu trabalho agora é ser pai e cuidar de nós. Você já fez o suficiente por todos os outros. Sylvia estava quase gritando com ele. No entanto, Rey não disse nada. Ele nunca fez uma promessa que não tinha certeza se não poderia cumprir. O Império está atacando reinos. Gary e os outros foram enviados e Jack vai como reserva. Você deve confiar neles. Eles são fortes, Sylvia disse. Quase como se fosse uma deixa depois de dizer essas palavras, o bebê começou a gritar muito. Para que o grupo viajasse o mais rápido possível, um grande círculo de transporte foi feito por Bliss. Lenny entraria primeiro para ficar do outro lado, caso precisassem mandar alguns indivíduos de volta. Durante os anos desde a guerra com a Sombra,
Eles reuniram muitos cristais de bestas poderosas que poderiam ajudar no teletransporte. Assim que o círculo foi ativado, ele se iluminou, e alguns segundos depois, o exército de 5.000 pessoas havia desaparecido dentro dele. Dentro do reino, o rei Ron estava lá para saudar os membros do Asas Carmesim. Seu exército se destacou em um campo aberto com cerca de 50.000 homens. É por isso que quando ele viu os 5.000 membros do Asas Carmesim chegarem em busca de apoio, ele ficou bastante chocado com o quão poucas pessoas estavam lá. "O que é isso?" Ron disse. "Estamos indo contra o Império. Eles têm forças tão grandes quanto todos os reinos combinados. Um dos nossos vale 1.000 de seus lutadores. Não se preocupe, trouxemos energia suficiente para ajudá-lo", disse Gary, avançando com Lenny, Monk e Martha. Os grupos foram organizados com os membros Asas Carmesim indo para certos esquadrões do exército, e uma equipe de esquadrão foi enviada para a frente. O rei, entretanto, permaneceu para trás, correndo para seu castelo, onde ele acreditava que era seguro. Não demorou muito para ver as bandeiras do Império sendo carregadas por centenas de homens, mas não foi isso que se destacou. Em vez disso, era a máquina gigante que aparentemente se movia por conta própria, e tinha um casco nas costas como uma tartaruga. Da cápsula protetora, um canhão gigante saía da frente dela. O que era ainda mais surpreendente eram todas as pequenas partículas no ar. Pareciam bolas de energia que podiam ser vistas pairando ao redor e indo para a máquina do Império. "Essas bolas de energia são mana. Eles foram capazes de inventar uma máquina que é capaz de tirar mana do ar?" Lenny falou em voz alta. E agora ele estava percebendo o quão devastador isso era. A máquina gigante e o exército estavam a cerca de 100 metros de distância do reino quando o canhão começou a acender com uma energia branca gigante. "Temos que sair daqui agora!" Lenny gritou. Vendo em quantos problemas eles estavam, Martha abriu suas asas gigantes. Monk pulou nas costas dela, enquanto Lenny e Gary seguraram suas pernas enquanto ela voava no ar. "E quanto ao outro?" Gary estava prestes a dizer, quando uma grande explosão mais alta do que qualquer outra que eles já ouviram foi detonada. O zumbido era sentido em seus ouvidos, e eles não podiam ouvir nada. Uma luz branca brilhante foi vista um segundo atrás, mas agora todos estavam cegos. Quando o barulho começou a se acalmar e a luz branca se apagou, eles olharam para baixo para ver um exército que não existia mais, incluindo os 5.000 do Asas Carmesim. O reino inteiro se foi em segundos, assim como o anterior. "O que diabos? Estamos condenados!" Lenny gritou enquanto sua audição ainda estava danificada pela explosão. "Temos que voltar para Jack e os outros para dizer a eles que não há esperança. Talvez possamos pensar em outra coisa", disse Monk. "Espere, o que é isso nas costas da tartaruga gigante?" Gary apontou. Parecia que um humano estava amarrado ao dispositivo. Desde que se fundiu com uma besta, Martha melhorou a visão, e ao olhar atentamente, seus olhos se arregalaram de choque. "Essa é a mãe de Ray",